Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez. E dessa vez eu quero falar como ter uma vida cristã vitoriosa. Muitas pessoas elas comparam uma vida cristã vitoriosa quando você tem muito dinheiro, você é bem sucedido profissionalmente, quando você, enfim, tem essas características, não é? Mas muitas vezes a gente analisa as coisas de forma, não é, antagônica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, né, infelizmente as pessoas elas têm esse hábito, né, de analisar uma vida cristã vitoriosa por esses viés, muitas vezes materiais, né? E muitas vezes isso não representa uma vida cristã vitoriosa e muitas vezes pode até representar também, né? Porque a prosperidade ela representa também um certo grau, um certo tipo de vitória na vida pessoal da pessoa. No entanto, isso não quer dizer que na vida espiritual, né, a pessoa está ali tendo uma vitória completa na sua vida, né? Mas, infelizmente, as pessoas sempre pensam dessa forma. No entanto, eu quero dizer que realmente não é, existe essa comparação, né? Que as pessoas falam muito sobre isso. Ah, fulano é abençoado do Senhor, agora aquele que enfim, está ali naquela situação ou outra, as pessoas olham assim, né? Olha por cima. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar, sobre uma vida cristã vitoriosa, quais são os passos, né? Quais são nossas atitudes que nós temos que ter para realmente identificar que uma pessoa é vitoriosa, tá bom? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Queria pedir para vocês assinar o canal, se for possível, tá certo, pessoal? Para termos uma vida vitoriosa, cristã vitoriosa, em primeiro lugar é você ter fé em Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A palavra diz em Hebreus 12:6 ou 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador, não é, daqueles que o buscam. Na realidade, quando nós somos chamados para viver, pessoal, por fé, andar por fé, né? Muitas vezes Deus nos chama para viver por fé. Muitas vezes viver por fé muitas vezes vai representar eu enfrentar grandes batalhas na minha vida, mas faz parte de um processo de fé, né? Então, a fé é necessária ser exercitada, ou seja, para ter uma vida cristã vitoriosa, tem que se exercitar a fé. E Deus nos coloca diante de grandes oportunidades, claro, para exercitar a nossa vida cristã. Muitas vezes dentro da nossa família, não é? Deus ele quer tratar o nosso caráter, porém nós não aceitamos, queremos fugir daquilo, sabe? E muitas vezes os prejuízos são grandes porque você não se deixa, você não abre o seu entendimento, sabe? Para entender o processo de Deus na sua vida, tá certo, pessoal? A palavra diz lá em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então muitas pessoas, como eu falei no início, elas quando vê, né, a prosperidade de uma pessoa, ela acha, né, enfim, mas a fé não é aquilo que a gente vê, entendeu agora? Fé é algo espiritual, que não se toca, que não se vê. No entanto, aquela pessoa tem dentro dela aquela semente que pode levar ela às alturas, a ter grandes vitórias, a viver grandes, não é? Uma mudança radical em todas as áreas da sua vida, ser uma pessoa abençoada e vitoriosa, não é? Então, a vida cristã, ela exige de nós, em certos momentos, nós exercer a nossa fé, sabe? E Jesus olhou para Tomé e disse, olha, bem-aventurados são os que não viram e creram, sabe? Muitas pessoas, elas querem ver com os olhos, entende? E tirar a sua conclusão de que aquela pessoa tem fé, entende? Estou querendo dizer? No entanto, a fé, ela vai além daquilo que você vê. É aquilo que Deus disse, é aquilo que não desceu o coração, aquilo que não se ouviu, aquilo que não se viu, né? É aquilo que Deus tem preparado para nós, entende? Aqui em
Hebreus 11:6, como eu já falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, para a gente ter uma vida cristã vitoriosa, é você ter uma vida de oração, não é? 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É você, enfim, não se desconectar do mundo espiritual. Aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, na igreja, enfim, nunca está desconectado. Orar sempre, entende? Oração é algo que eleva o espírito humano, que introduz a pessoa na presença de Deus. Orar é como respirar. Quando você ora, você entra num ambiente, entende? É como entrasse no território. O portal se abre, o entendimento ele se desabrocha. A luz de Deus, ela vem sobre nós quando a gente realmente exerce a oração. Então, muitos cristãos, eles morreram. Por quê? Porque deixaram esse hábito de orar. Orar é um hábito e requer disciplina de cada um de nós. Se você não tiver disciplina, fica difícil, porque a disciplina Jesus disse assim, olha pessoal, aquele que não renunciar, não é Deus que vai tirar de você, é você que vai renunciar a si mesmo. Não pode ser o meu discípulo. Em Hebreus 4:16 diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Então, quando a gente chega diante do trono de Deus, lá em Hebreus tem um versículo que diz assim, eu sei que é o versículo 19, parece que é 10:19, diz, chegamos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Não é? Ou seja, o sangue de Cristo, ele aproximou o homem de Deus. Sabe? Então nós temos direito, posso assim dizer, de entrar no altar de Deus e falar com Deus, porque esse direito foi nos dado por intermédio do sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Em terceiro lugar, pessoal, para ter uma vida cristã vitoriosa é obedecer a palavra de Deus. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19, está vendo só? Ou seja, se quiser, diz que Deus não obriga ninguém a nada. Você tem que querer, tem que desejar, entende? E aí você vai comer o melhor da terra. Significa, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ser bendito, vai ser abençoado, vai ser vitorioso, vai ser restaurado, vai ser liberto. Por quê? Porque você está ouvindo a quem? Ouvindo a Deus. E como é que se escuta a Deus? É observando a sua palavra. Ele pode falar também através do Espírito Santo na sua vida, sabe? Então é você estar atento, conectado, ligado, alinhado, sabe? Para entender aquilo que Deus quer na sua vida, sabe? Isso é muito importante para a gente ter uma vida, né? Uma vida cristã vitoriosa, é a gente entender esses princípios, miudinho, mas que tem um grande significado. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Josué 1:8, né? Ou seja, foi a direção de Deus para Josué, sabe? A pergunta que eu faço a você é, como que está o seu amor à palavra, a chama ardente, preparada pela palavra de Deus? Você está meditando nela, entende? Porque se você não tem a palavra dentro de você, entende? O que é que vai acontecer? Quando vier as intempéries, quando vier as situações na sua vida, você não vai ter resistência espiritual, sabe? A casa desmorona, porque você não está alicerçado na rocha, entende? Por isso que Deus deu direção para Josué. Davi disse, olha Senhor, eu medito na tua palavra, de manhã, de tarde e de noite. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como purificará o homem o seu caminho, observando conforme a sua palavra, não é? Jesus diz que a palavra de Deus, ela tem que ter primazia, prioridade na nossa vida, não é? Ou seja, é o homem buscar direção na palavra. E em quarto lugar, pessoal, santidade e vida no Espírito, não é? Então, santidade, o que é santidade? Não é você se isolar do mundo, sabe? Não é você ser um monge, sabe? Um emerita, algo desse tipo. Não.
é você santificar o seu espírito, o seu interior, entende? É separar-se, não é você sair do ambiente, mas você está separado do ambiente no sentido espiritual, sabe? Então, a palavra diz assim, sede santos porque eu sou santo. Deus diz para o seu povo ser santo, entende? Digo, porém, andai no Espírito, não cumprireis a consciência da carne. Quando você não cumpre os desejos da carne, né, desordenado, você está andando, você está no nível de santidade. Quais são os desejos da carne? Prostituição, ter duas mulheres ou dois homens, sabe? Sexo antes do casamento, cobiça, sabe? Adultério, tudo isso são, enfim, inveja, não é? Enfim, e muitas outras coisas, sabe? Roubar, sabe? Enfim, são concupiscências da carne, entende? Quando você vence as concupiscências da carne, como é que se vence as concupiscências da carne? Entendendo que Cristo morreu e você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, assim como Ele ressuscitou. Aí você venceu as concupiscências da carne pela fé, sabe? Entende? Então, em quinto lugar, amor e serviço ao próximo. As pessoas muitas vezes elas estão dentro de uma igreja, de uma comunidade da fé, mas elas estão isoladas dessa questão de servir ao próximo. Deus ele serviu a humanidade, né? Enviando seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz, entende? Pela humanidade. Muitas vezes as pessoas não entendem a missão da igreja. A missão da igreja é doar-se, é servir à humanidade, entende? Não me escolheste vós a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça e o Pai seja glorificado, entende? Então, muitas pessoas não entendem por que está ali, por que está ali, entende? Qual é o propósito? O propósito é esse, pessoal, de você dar frutos e frutos em abundância. Entende? Então essa é uma vida cristã sadia, é uma vida que, não é? É uma vida que você tem fé, não deixa a sua fé apagar, a sua esperança apagar, é uma vida de oração, é uma vida de obediência à palavra, né? Lá em Deuteronômio, parece que é 32, diz assim, que se ouvirdes a minha, 28, se ouvirdes a minha voz e praticardes tudo que, enfim, vocês serão abençoados. Mas se vocês não me obedecerem, vocês serão, está escrito, amaldiçoados. Não é? Ou seja, seguir a vida de santidade no Espírito e amar e servir ao próximo. Essa é a missão de uma vida cristã sadia. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.